João às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos os traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém, eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Bendito seja o nome do nosso Deus e Criador. Meus irmãos, cada dia que nos submetemos a estar diante de Deus, carregando a cruz que Jesus prometeu para aqueles que seguissem a Jesus, iriam carregar o peso da cruz, iriam também sofrer qual o sofrimento dele. Então vamos falar nessa tarde sobre o enfrentamento, como e o que e como enfrentamos as dificuldades da vida, tanto sofrimentos como qualquer tipo de angústia, de calamidade, doença, enfim, todas as diversas formas de agonias e de sofrimentos, de padecimento que nós podemos enfrentar, se de fato nós estamos em Cristo Jesus. Não precisamos estar conscientes de que há riscos na vida cristã. Não é uma vida de oba-oba. Estava conversando hoje com um amigo e falando sobre ser cristão em comunidades mais pesadas, vamos dizer assim, como eu fui nascido e criado na favela lá de Santo Amaro, no Recife, aqui no Recife, e conversando hoje, comecei a me lembrar que me converti aos 16 anos de idade e era quase impossível viver a vida cristã naquela comunidade, naquela época que estava no auge, estava em todas as TVs, que era o pior bairro do estado de Pernambuco, também por conta do estilo de vida que eu levava naquela ocasião. Mas eu disse assim: paz, é impossível sim a vida cristã, principalmente para os jovens, para adolescentes, que a cada época as situações se tornam normalizadas. Você já ouviu falar na palavra iniquidade? Iniquidade é a institucionalização do pecado, ou seja, quando o pecado se torna normal, aquilo ali não é nada demais. E quando um crente, principalmente jovem, adolescente, me lembro aos 16 anos, tantas e tantas ofertas para voltar à vida ímpia que houveram. Mas negando essas ofertas, irmãos, confesso que foi difícil sim. E Deus mostrou que é possível somente por meio dele, confiando nele e, claro, com o auxílio dos irmãos perseverantes em oração, em exortação, dia a dia ali comigo. Não foi muito sofrimento depois da minha conversão, lembro muito bem, mas vamos também falar como é que
todos os leitores aqui em Apocalipse estavam, em que situação eles estavam? Era impossível para eles serem cristãos naquela época. Imagine você ser impedido até de comprar alguma coisa, ou até de vender, porque é cristão. Aí não pode, porque o império só permite se você for uma pessoa que está adorando o imperador, ou a deusa Diana, ou os deuses do Olimpo, ou qualquer coisa do tipo. Era quase impossível, aliás, impossível ser um cristão também naquela época. Mas, irmãos, Deus, o nosso Deus, apareceu a João na ilha de Patmos, no momento difícil da vida dele, 100 anos, mais ou menos 100 anos de idade, numa ilha isolada, onde haviam prisioneiros perigosos, prisioneiros considerados de alta periculosidade para o império, porque proibiam todos os discípulos a adorarem a figura do imperador, e assim acarretaram para si sofrimentos. Aqueles que faziam concessões, aqueles que cediam ao pecado, preferiram um caminho mais fácil, adorando a Deus e aos outros deuses daquela época. Também, na minha história, quando estava conversando hoje também, falando sobre isso, só foi possível triunfar, mesmo em meio aos sofrimentos, na vida cristã, somente com o auxílio do Senhor e dos irmãos, meus pais na fé, que são da outra igreja de onde fiz parte. Irmãos, se contar para você a quantidade de coisas que apareciam para se desviar, para se desvirtuar a minha visão para com Deus, não é pouca coisa. Mas eu acredito que cada um aqui recebem ofertas gratuitas deste sistema pecaminoso e tem a oportunidade de negar a esse sistema. E se você nega esse sistema, você é taxado, você é ridicularizado, você é uma escória, você não é menos do que nada. Teve até um professor meu, recentemente, um orientador, ele disse que não, a gente não vai colocar, não precisa colocar no seu trabalho final que você é cristão, que você não precisa e tal, não sei o quê. O outro professor estava examinando, na pós em antropologia, que finalizei em abril, disse assim, não, coloque, porque revela quem você é, quem é a sua identidade. Todos os outros que lerem o seu TCC, o seu artigo, vai ter que saber que é um evangélico, mesmo sendo dessa área que é dominada por pensamentos ateístas. É isso mesmo. Não tenho que ter vergonha só porque eu sou crente, aí, vai ver que é crente, não vou ler não. Não, quem lê, leu, quem não lê, não leu. Então, a nossa vida é colocada, é ao pescoço, estirado para a guilhotina dos inimigos o tempo todo. Não é fácil, mas também o Senhor nos dá graça em meio a isso. Irmãos, nós no enfrentamento das dificuldades, os leitores, no nosso dia a dia, todos padecem por situações diferenciadas. Se assim você nega esse sistema pecaminoso, se você nega essas coisas que o mundo oferece. João fala para as igrejas, João fala para 7 igrejas da Ásia que estavam sofrendo dificuldades, passando por situações diferentes, ofertas gratuitas, por exemplo, dos nicolaítas, que era um bando de falsos mestres,
uma seita cristã na época que induzia as pessoas até para terem relações sexuais em suas reuniões com orgias livremente. Me lembro também que em casa chegavam até, depois da minha conversão, chegavam até mulheres se oferecendo gratuitamente, abertamente, com aquelas linguagens que não são dignas de falar no púlpito. Chegavam os rapazes oferecendo droga, oferecendo todo tipo de coisa. Então, irmãos, a vida cristã ela é impossível, mas o Senhor nos dá graça para isso. Vamos ver como eles enfrentaram essas dificuldades desde o princípio. Pessoas que João está escrevendo perderam pais, perderam mães, filhos, esposas, adoeceram, tinham que viver, se reunir escondidos. Mas João se dedica, ele tem a visão de todo o Apocalipse, em que aqueles irmãos precisavam entender que há um Deus governando, que há uma esperança para os povos, para o seu povo em meio a essas circunstâncias. Vejamos aqui, se você quiser uma linguagem, as explicações mais técnicas, né, está lá no canal da igreja, tá certo? Apocalipse, do 4 ao 8, está lá. Não pretendo aqui falar toda a questão técnica como havia já falado no início, tá bom? Mas vamos aqui aplicando ao que Deus quer falar ao nosso coração. Bom, João diz aqui as 7 igrejas, graça e paz, e a outros da parte de quem? Da parte de Deus. Ou seja, ele está ciente de quem Deus é. No enfrentamento das dificuldades da vida, João está ciente daquilo que Deus estava querendo para a vida dele e do povo a quem estava sendo endereçada essa carta. Ele fala de quem é Deus, qual a sua funcionalidade: o Pai, o Filho, o Espírito Santo e depois o Filho. Aquele que é da parte daquele que é, que era e que há de vir, e dos 7 Espíritos de Deus que se acham diante do seu trono. Ele fala do Pai e do Espírito primeiro, tem um propósito nisso. Irmãos, é claro que essa expressão que se refere ao Pai, daquele que é, que era e que há de vir, ele é aquele Deus que governa não somente no presente, mas também no passado, como também no futuro, há de vir fazer toda a sua vontade. João está ciente, nós devemos estar cientes, os leitores estavam cientes de quem era Deus, de quem é o Senhor. Ele está governando, e quando ele fala os 7 Espíritos que se acham diante do seu trono, é os 7 Espíritos que enchem toda a terra, onde há a presença do Evangelho, ali há transformação por meio do Espírito de Deus. Por isso que o Evangelho chegou na sua casa, porque a atuação do sétuplo Espírito de Deus, esse 7 Espírito está informando que o Espírito Santo, ele enche, a sua presença enche toda a terra. E por encher toda a terra, nós, com a nossa consciência cristã, precisamos entender que nos propósitos da vida, Deus é o centro de toda e qualquer coisa, circunstância que aconteça nas nossas vidas. Então, se nós enfrentamos as dificuldades, entendendo, sabendo, estando ciente de quem Deus é, tudo, mas tudo se torna uma besteira
fácil. Porque o nosso pensamento se volta para o alto, como preguei nas outras vezes sobre Jó. O pensamento dele, como ele enfrentou, era ele e Deus. Então, quando a nossa mentalidade é terrena, quando está focalizada aqui, nós vamos sofrer indevidamente até. Precisamos, irmãos, dessa consciência de quem o Senhor é. Para que eu ouço a palavra de Deus? Para que eu vou ler a palavra de Deus? Para que eu vou orar a esse Deus? Para que eu vou me reunir com os irmãos? Para que tudo isso que eu vou cantar? Para que eu vou fazer todas essas coisas? Para conhecer quem é o Senhor de nossa vida e de nossa história. Não é uma mera religiosidade, irmãos. Viver para Cristo não é uma mera visita a uma igreja. Não, é viver intensamente com o Senhor e passar isso a todos os meus entes, amigos, colegas, toda a circunferência em que há pessoas ao meu redor. No verso 5 ele diz: da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Mais uma vez, a consciência de quem é Deus e de quem é Cristo, porque Ele é o Deus homem, Ele veio executar o propósito do Pai na terra. Temos os exemplos de Cristo, de como Jesus enfrentou, de como Jesus venceu. Irmãos, o texto diz aqui que Jesus é a fiel testemunha. Como assim? Ele se fez homem, permaneceu fiel ao propósito do Pai, mesmo com todos querendo destruí-lo. Se Jesus tivesse vindo agora nessa época, quem iria matar ele primeiro seria os falsos mestres, os religiosos de nossa época. Porque, queridos, a vida de Cristo foi tão diferente, mas tão diferente do que estavam esperando, que chegaram a matá-lo. Já pensou? Então, se eu e você somos diferentes nesse mundo, se as minhas reações a essas intempéries da vida, a essas circunstâncias da vida, vai ser sim taxado, vai ser ridicularizado e até morto. A fiel testemunha, ou seja, Jesus veio para dar a vida mesmo. Então nós, como cristãos, imitadores de Cristo, nós também somos condenados à morte, martírio, morrer pela causa de Cristo. Se o mundo pudesse, queridos, iria nos estraçalhar. Ninguém, o mundo, esse sistema não gosta de crentes. É certo que a gente sabe que tem os falsos crentes e tudo mais, mas por mais crente cristão diferente que a pessoa seja, mais vai ser taxado, perseguido, maltratado até.
Jesus é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra. Temos que estar cientes de quem é Deus, como também de que Jesus é o primogênito, ou seja, há uma ressurreição. O coronavírus não matou aqueles crentes que nós conhecemos de diversas igrejas, parentes. O coronavírus só deu uma passagem para que, por meio da ressurreição, com a vinda de Cristo, nós possamos contemplar essa ressurreição, eles ressuscitando primeiro e Jesus nos levando para a glória celeste, se assim somos do Senhor. E assim, irmãos, cientes de que há uma ressurreição, coronavírus, guerras, rumores, doenças, tudo, todas as dificuldades passarão, mas a promessa, a palavra de Deus jamais passará. Devemos estar cientes de que o Senhor é o soberano dos reis da terra. Há uma discussão, o vírus foi inventado em laboratório, e não sei o quê, vacina quântica, estão implantando chip da besta na vida das pessoas, estão implantando um chip para monitorar, e daqui a 2 anos, 3 anos, a pessoa vai morrer. A gente sabe que esse sistema maligno, a gente sabe que tudo progride para o mal. Porém, eu não devo ser tão tolo, em acreditar que a marca da besta, a vacina quântica, é um chip, é não sei o quê. Nós vamos vendo em Apocalipse, acompanhem nas quintas-feiras, para não ser enganado por aí. Se foi de laboratório, se não foi, irmãos, o que importa é que Deus está no centro, governando tudo. Só acontecem as coisas debaixo do seu propósito. Ele tem um propósito, mas muito secreto em seu coração, do porquê dessas coisas. Nós não devemos ficar olhando, não sei o que, ficar boicotando a China. Também não gosto da China. Mas tudo aqui, que é impresso na China. Da China. Se brincar, isso aqui é da China também. Quase tudo você usa. Não tem que estar preocupado com isso, não. Tem que estar preocupado se realmente sou servo, sou do Senhor. Porque aqueles que são dele, até na hora da morte, o Senhor é poderoso para no último dia ressuscitar-nos no último dia. Irmãos, em segundo lugar, devemos enfrentar as dificuldades cientes daquilo que Ele fez por nós. João diz aqui aos cristãos o seguinte: aquele que nos ama, para aquele que nos ama, está dando uma doxologia, uma saudação, uma dedicatória, aliás, para aquele que nos ama. Ele está falando aqui, aquele que nos ama, está dedicando ao Senhor, que ele está ciente do que é esse amor que Jesus fez. Irmãos, como eu já havia falado aqui outras vezes, o fato de você receber qualquer bênção, uma porta de emprego, alguma coisa na vida, um diploma, aleluia, glória a Deus por isso também, de alguma outra bênção, a nossa filha, graças a Deus, Deus está dando crescimento aí para Cara e Safira. Isso não quer dizer que Deus me ama. Sabe por que temos essa concepção? Porque nós somos
Porque na teologia da prosperidade nós somos merecedores e as pessoas estão infectadas com a teologia da prosperidade. Você merece! A gente ouviu isso. Vocês são crentes, vocês são missionários, vocês... Mereço? Mereço é o inferno, é fogo. Sabe o que é isso? Isso é graça de Deus, o favor não merecido do Senhor sobre nossas vidas. A única demonstração de amor de Jesus foi na cruz do Calvário. A única demonstração de amor, e que amor, ninguém faz isso, foi lá no vale da sombra da morte, onde Jesus estava. Foi ali há 2000 anos atrás, passando aquelas 3 horas, sendo sacrificado por aqueles por quem ele morreu. Sabe por quê? Porque o texto continua dizendo aqui: e pelo seu sangue. Irmãos, devemos enfrentar as dificuldades, estando ciente do que Ele fez. O amor de Deus foi demonstrado na cruz. Não é demonstrado num carro que você ganha, não é demonstrado numa casa, sei lá, qualquer pedido que você faça e Deus dê. Não é isso. É a cruz. E não há ninguém tem maior amor do que este, alguém de dar a vida pelos seus amigos. E assim, irmãos, Jesus, nós devemos estar cientes de que foi o sangue derramado ali no Calvário, naquela tarde sombria, aquela tarde que se tornou noite. A criação tremeu, o céu ficou escuro, as pessoas ficaram espantadas, e um guarda disse, um guarda romano: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Irmãos, esse sacrifício não tem maior amor, não. Temos que estar ciente disso, de que o que Ele fez, nada, mas nada nessa terra supera esse sacrifício de Jesus. Então devemos estar cientes do que Ele fez no meio do enfrentamento das dificuldades. Naquela quarta-feira, 26 de setembro de 2007, foi difícil decidir um funkeiro, pichador, um miserável, traficante, abandonar todas aquelas nojeiras para poder servir a Cristo. Me lembro, irmãos, que passou um filme na cabeça antes de ir lá para frente, naquela igreja, e de se decidir para Cristo. Estava vestido todo de ciclone, e olhei, assim, deixar tudo isso para ser crente, não consigo não vai dar para mim não. Aí um dos irmãos me conduziu até lá na frente, e desde aquele dia veio uma consciência, veio uma leveza, todo um peso nas costas caiu, e vi que, nossa, algo aconteceu naquele dia. E assim o Senhor foi mostrando o que Ele queria fazer com minha vida. E os que me acompanham desde o princípio, aos 15, 16 anos atrás, o Senhor, muitos sabem o quanto Ele tem feito e o que Ele quer fazer. Tenho entendido ao longo do tempo e ao longo de tantos sofrimentos. Meu pai não aceitava crentes em casa, já contei aqui.
odiava, não quero, me impedia de orar, de se ajoelhar. Perseverando no Senhor, os irmãos me ajudando, as ofertas chegando, os amigos, as boizinhas se oferecendo de graça. E eu baixando a consciência de que não, eu sou do Senhor. E ali me expulsou de casa. Mas eu estava ciente de a quem eu estava servindo. Por isso, não me dirigi a meu pai com ódio, não devolvi com a mesma moeda, mas sim devolvendo com demonstração de graça. Porque, e hoje, dos 3 filhos que meu pai tem, sou o caçula, o que ele mais confia, os outros não são crentes, sou eu. Ele me procura para tudo, não é crente ainda, ele consulta, pergunta sobre as coisas da vida, falo de Jesus para ele, mas no tempo certo o Senhor o alcançará. Nós temos que ter a consciência do Deus que estamos servindo. Nós temos que entender também, queridos, que devemos também ter essa consciência, não apenas de quem Deus é, nem somente do que Ele fez, mas estar ciente do porquê e do para que eu fui chamado para o Evangelho. Para que eu fui chamado? Qual é o propósito? Qual é a grande pergunta dos filósofos, né? Qual é o propósito da existência? Por quê? Para quê? Para onde iremos? Filosofia, psicologia não conseguem dar uma resposta concreta. Aliás, respondem até: todos os caminhos levam a Deus. Aqui Deus eu não sei, mas só existe um, tá? Só existe um caminho. E assim, ciente de para que eu fui chamado, o texto diz assim: aquele que nos ama pelo seu sangue, nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino e sacerdotes, da onde o Senhor me tirou e tirou alguns daqui, sabe muito bem da gravidade que é o pecado, que é o maior problema da humanidade. Aí vem as pessoas questionando: mas por que Deus permite o coronavírus? Aí eu solto outra pergunta: por acaso as pessoas se arrependeram depois do coronavírus? Não. As pessoas continuam do mesmo jeito, ou pior, praticando maldades em cima de maldades. E normalizando o pecado. Tudo é normal, tudo é tranquilo, tudo é favorável, está tudo maravilhoso. Mas cuidado. Então devemos estar cientes, queridos, de que fomos postos por Cristo como um reino de sacerdotes. O que é isso? Depois que Jesus foi levado aos céus, nos deu a ordem de esperar em Jerusalém a descida do Espírito Santo, Ele nos elegeu, nos exaltou para sermos um reino de sacerdotes. O seu reino habita em nós e exercermos o sacerdócio, ou seja, o serviço a Deus e aos outros. Fazendo o quê? Amando a Deus e aos outros. Mesmo aquelas pessoas que nos causam males, mesmo aquela pessoa, Duduzinho, que lhe assaltou, ore por aquela vida, está perdido, precisa da salvação de Cristo. Todos precisamos olhar para todos com o olhar que há em Cristo Jesus. Nós exercemos o sacerdócio universal.
Se chama a doutrina do sacerdócio universal dos santos. O que é isso? Contínuo serviço a Deus. Antigamente o sacerdócio, no tempo de Abraão, era o pai da família, o patriarca, o líder, era o sacerdote do lar. Depois da lei de Moisés, o sacerdócio é coletivo, de uma tribo, a família de Arão, no tabernáculo, no templo, e todos os outros levitas encarregados dos outros serviços. Mas depois da morte e ressurreição de Jesus, o sacerdócio, ele é universal, ou seja, todos aqueles alcançados por Cristo exercem o sacerdócio. Então, no enfrentamento das dificuldades da vida, precisamos nos ater que somos sacerdotes uns dos outros. Nessa época de coronavírus, precisamos ajudarmos uns aos outros. E até ao nosso pastor, que tanto serviu a Deus e agora está aí precisando também do nosso serviço a Deus, a Ele, para que também haja cura. Irmãos, todos nós precisamos uns dos outros. Tanto o mundo, a sociedade precisa do seu testemunho, do seu serviço, como também todos os crentes, mesmo se for de uma denominação diferente. Devemos estar cientes de que Deus nos chamou para servir a Ele, para amar a Ele, através da minha vida com o outro no dia a dia. Se eu recebi uma porta de emprego, se você agradeço a Deus pela porta de emprego e tudo mais, beleza, Deus tem a consciência de que você vai sofrer lá, e você também é um enviado de Deus lá. Para quê? Mostrar as grandezas de Deus no meio das impiedades, no meio das situações pecaminosas, e não se misturar com as situações pecaminosas, mas sim se juntar para glorificar a Deus, para mostrar a graça de Deus, o amor de Deus a essas pessoas. Lembro-me que trabalhei numa empresa, no administrativo, e diante dos maus testemunhos de algumas pessoas que se diziam cristãs, nos dias que antecederam minha saída, pedi para sair e tal, por conta das questões missionárias, já estava convicto que iria embora, né? Fui para outros campos. E o dono da empresa grande, mandou um e-mail dizendo: as portas, meu jovem, o momento que você quiser retornar, estão escancaradas. Os chefes, os colegas, até hoje, perguntam alguma coisa, vou perguntar ao irmão Eurico, ao missionário. Irmãos, a nossa responsabilidade, é claro que eu também falhei, e precisei pedir perdão nesse período que estava em convivência com eles. É claro, não sou super crente, perfeitão, não. E alguns que saíram diziam: bota na justiça, vai, bota também. A gente sabe, né, que nem toda empresa não age corretamente e tudo mais. Assim, não preciso. Meu tempo eu sei que já é terminado, o que for suficiente de indenização, receberei e estou tranquilo. E aquele e-mail do dono: as portas estão abertas. Já se eu pusesse da justiça, será que as portas estariam abertas? E até alguns projetos que executamos lá entre os indígenas, na fronteira com o Paraguai, a mesma empresa fez campanha: vamos abençoar o missionário Eurico e a sua esposa lá.
E que oferta chegou na hora, irmãos, porque lá deu um apagão de 5 dias, raios caíram assim na aldeia. Eu nunca vi raio cair tão perto, só vi em filme. E apagão lá, 5 dias, a gente ficou sem as comidas, né? Estragou tudo, a gente teve que chamar os indígenas, ir ali comer com eles, conversar com eles. Foi o melhor período que estivemos lá, foi naqueles 5 dias de escuridão, onde a luz de Cristo mais brilhou. E essa empresa participou daqueles dias. Nos dias, foram bem na hora certa que o valor chegou. Então Deus é fiel, Deus cuida de nós. Precisamos estar preocupados somente em servir ao Senhor, e tudo o restante, todas as demais coisas, Deus acrescenta, sem esperar nada em troca dele. Devemos estar cientes disso, irmãos, de quem Deus é, do que Ele fez, e do porquê e do para que nós fomos chamados. E por último, verso 4, verso 7, diz assim: eis que vem com as nuvens, todo olho o verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão, certamente. Amém. Irmãos, devemos estar cientes em todos os nossos sofrimentos da vida, cientes da sua gloriosa vinda. Jesus vem, e eu acho bom. Ache ruim quem quiser, ache louco quem quiser, como nos dias de Noé, como nos dias de Ló, destruição de Sodoma e Gomorra, e a destruição do mundo pelas águas do dilúvio. Que loucura, está endoidando a cabeça, esse negócio que Jesus vem, o negócio vai levar os dele, e o resto vai morrer em julgamento. Que conversa. Quando a gente morre, a gente fica no limbo, no nada, a gente desaparece. Conversa do diabo. Irmãos, no enfrentamento das nossas dificuldades, precisamos saber que o coronavírus, por exemplo, é um grande sinal de que Jesus está vindo. Lembra lá da linguagem de Apocalipse, que ele, em breve, essas coisas vão acontecer, em breve ele vem. Não é uma vinda repentina, mas ele já está vindo. É como uma chuva que está se levantando na praia e entrando pelo litoral até atingir os interiores. Você olha assim, eita, vai chover, né? Já sabe que as nuvens se concentrando, né? Ficando ali cinza. E se olha para ali. Aí quem tem roupa na rua estendida, corre. O vento forte começa. Calma, irmão, não vai chover não. Não precisa olhar, se preocupar não. Estou dando exemplo. E aqui, queridos, precisamos estar cientes de que Jesus está vindo como uma chuva. E essa é a nossa grande esperança. Porque no texto diz assim: eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá. Olha só que esperança, Jesus não vem secretamente, como aqueles filmes deixados para trás, como outras coisas. Jesus vem visivelmente. E eu acho que vai ter até gente que vai parar para filmar, para ver se está acreditando mesmo naquilo. Todo olho o verá, ou seja, as pessoas individualmente, um por um, quem goste de Cristo, quem não goste, vai ver, vai contemplar, vai olhar da sua casa, do seu trabalho, da faculdade, não sei da onde,
copos, né? Se tu estiver tomando alguma coisa, de espanto. O que é isso? Os poderes dos céus, a Bíblia diz que serão abalados. É como se todo esse azul, as nuvens, todo esse universo fosse enrolado num rolo. Vai mexer com toda a criação. Nossa esperança em meio aos nossos sofrimentos é esta: que Cristo vem. E eu acho bom. Irmãos, todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. Na época em que Jesus foi morto, naquele dia, um soldado atingiu do ventre até atingir o coração uma lança por debaixo, para confirmar se aquela pessoa estava morta realmente. Mas o que acontece? Jesus morreu, se entregou à morte, confirmaram que ele estava morto, beleza, morreu. Mas no domingo ele ressurgiu para nunca mais morrer. E do mesmo jeito que ele ressurgiu com o corpo glorificado, assim ele fará no dia da sua vinda. E por que o texto está dizendo até quantos o traspassaram? Não está dizendo que o soldado que o traspassou vai ver. Ele está morto, o soldado que traspassou Jesus morreu. Ele está exemplificando que todos aqueles que rejeitam Jesus, que rejeitam a sua palavra, que rejeitam o evangelho, vão perecer, vão se perder, vão se lamentar. Ai, meu Deus do céu, por que eu não acreditei? Eu queria aproveitar minha mocidade, eu queria aproveitar minha vida. Olha para aí, ele veio. Choro, angústia, lamento se apoderarão dessas pessoas. E eu estou ciente que no meio desses tantos problemas, o Senhor está mostrando que Ele está vindo. Perseguições, falsos profetas, as doenças cada vez mais crescentes. Jesus está vindo. Entregue-se a Jesus Cristo o quanto antes que seja tarde demais. Eu tinha tudo para aproveitar na minha mocidade aos 16 anos de idade, mas não é assim com Deus. O Senhor não se brinca. Então estou muito mais feliz servindo ao Senhor do que das minhas épocas que eu não tinha sossego. Botava a cabeça no travesseiro, pensava, nossa, eita, será que eu vou morrer amanhã ou depois? Eu vou para onde? Fulano quer me matar, eu quero matar fulano, eu quero pegar não sei quem, eu quero não sei o quê. Era só assim, sem paz na hora de dormir. E assim todos se lamentarão, todas as tribos da terra, todos os povos. Não há um sequer que não vai se lamentar se não for de Cristo. E queridos, também o texto diz aqui, todas as tribos da terra, até quantos os traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Sabe por que eles terminam assim? É porque quem está ciente de que Jesus virá, confirma e reafirma e repete e fala e diz e acredita. Eu não sou um cristão, eu não devo ser um cristão que acredito que acredito. Eu devo ser um cristão que realmente creio naquilo. Queridos, eu não preciso ver essa vinda de Jesus em algum filme, em alguma coisa. Eu preciso crer em sua palavra. Ele não disse que vem? Acabou-se. Os sinais não estão aí? Beleza, ótimo, vamos continuar servindo ao Senhor. Não deixe que
coronavírus, doenças e outras coisas quaisquer lhe apaguem a esperança da volta de Jesus. Não deixe de servir ao Senhor. Tenha consciência de quem Ele é. Tenha consciência do que Ele faz, do que Ele fez. E assim, queridos, podemos nos alegrar em meio à desesperança. Seja um portal de esperança para jovens, para homens, para mulheres, para todo tipo de gente aí que está sem rumo, sem direção na vida, sem Cristo. E todos aqueles que ainda não tiveram encontro real com Jesus, que não se renderam a Jesus, renda-se enquanto é tempo, porque o Senhor vai lhe apanhar de surpresa. Em nome de Jesus, vamos orar.